O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou de forma contundente que não pretende estender o cessar-fogo com o Irã, que expira em poucas horas. E por isso os Estados Unidos estão prontos para atacar massivamente o Irã já nesta noite. Embora mais tarde, o próprio Donald Trump tenha dito casualmente que já prorrogou o cessar-fogo, e supostamente bem agora. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, deveria voar para Islamabad para negociações com os iranianos, embora os próprios iranianos ainda não tenham confirmado a participação nessas negociações. O próprio Donald Trump parece cada vez mais confuso, porque no domingo ele disse aos jornalistas que o acordo de paz com o Irã deveria ser alcançado já na segunda-feira. Na manhã de segunda-feira, ele mesmo informou que não. Esperem, o vice-presidente Vance está agora indo para Islamabad para negociações, mas só na terça-feira. A terça-feira termina e Vance ainda não partiu para lugar nenhum. E aí, de repente, Trump acrescenta que o prazo final para a assinatura do acordo de paz agora é a noite de quarta-feira, 22 de abril, e, no geral, os mediadores paquistaneses já não acreditam que o acordo será fechado em breve. Apenas pedem para que Donald Trump estenda mais uma vez seu super ultimato ameaçador e o prazo final. Vamos falar agora sobre o que realmente está acontecendo nas negociações. Meu nome é Alexei Petcher. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva no canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e, claro, siga meu canal no Telegram Pet News, o link está na descrição deste vídeo. Então, os analistas ocidentais já estão rindo, dizendo que Donald Trump criou um novo conceito, a névoa da paz. Bem, por analogia com a névoa da guerra. Dizem que existe a névoa da guerra, quando tudo é secreto, confuso. E o Trump criou uma nova definição, a névoa da paz. Por quê? Porque as declarações do Trump sobre as negociações com o Irã já estão deixando todos loucos. Trump declarou que não tem muita vontade de continuar a trégua com o Irã após o novo prazo, que deveria terminar hoje à noite, mas agora termina amanhã, na noite de 22 de abril. Pelo horário de Kiev, isso será às 3 horas da manhã. E aí vem a citação do Trump. Eu não quero fazer isso. Não resta muito tempo, pois quando ambos os lados chegam a esse ponto, já receberam sinal verde para prosseguir. Eu já sabia que fariam isso, não tinham opção. Precisam negociar. Um conjunto de palavras meio estranho. Trump também declarou que os Estados Unidos retomarão os ataques ao Irã se um acordo com Teherã não for alcançado em breve. Citação. Eu espero que nós vamos bombardear porque acredito que essa é a melhor abordagem para adotar. Estamos prontos para agir. Quero dizer, os militares já estão ansiosos para entrar em combate. Ambos os lados usaram o cessar-fogo para reabastecer seus estoques. O Irã tem um forte incentivo para fechar um acordo com os Estados Unidos, afinal, o povo iraniano é incrível, mas sua liderança é sanguinária. Se o Irã fizer um acordo, poderá voltar a ser um estado forte, um país maravilhoso novamente. Mas a realidade é que Trump já prorrogou o próprio ultimato sobre o cessar-fogo, mas fez isso de forma muito astuta. E primeiro, no domingo, Trump declarou a todos os jornalistas que o acordo de paz com o Irã deveria ser alcançado já na segunda-feira. Na manhã de segunda-feira, ele mesmo informou que o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, está indo para Islamabad para negociações já na terça-feira. No final, às 14 horas e até às 15 horas de terça-feira, pelo horário de Washington, Vance ainda nem tinha saído dos Estados Unidos da América. Trump quer que a guerra acabe agora e sob seus próprios termos, mas restavam apenas algumas horas até o fim do cessar-fogo. O Irã ainda controla o Estreito de Hormuz. As partes nem conseguiram marcar reunião, muito menos chegar a acordo. Por isso, a guerra pode estar prestes a se expandir em grande escala. E agora o jornal Axios cita as palavras de um representante da Casa Branca, abre aspas. Donald Trump está cansado de tudo isso. Ele quer que isso acabe. Ele não gosta que o Irã controle o Estreito e mantenha o Oriente Médio sob seu domínio. Ele não gosta que eles usem isso contra nós. Ele não quer mais lutar. Mas ele vai lutar, se sentir que é necessário. E então, o astuto Donald Trump acabou estendendo seu próprio prazo sem querer. E o mais interessante é que você e eu e muitos outros nem percebemos como Trump estendeu o próprio cessar-fogo, embora dissesse que não queria prorrogar. Vale lembrar que, oficialmente, o cessar-fogo de 2 semanas foi estabelecido em 7 de abril. De acordo com os planos, a trégua deveria terminar exatamente hoje, 21 de abril, tarde da noite.
E embora fechar um acordo em grande escala em um prazo tão curto fosse difícil, Trump também poderia concordar em simplesmente estender o prazo caso surgissem sinais de progresso. E na véspera, Trump de fato acrescentou mais um dia ao próprio prazo final. Embora as 2 semanas acordadas no cessar-fogo terminassem na terça-feira, na segunda-feira Trump apareceu e, como se nada tivesse acontecido, declarou que o prazo final agora era a noite de quarta-feira. Embora ontem mesmo ele tenha dito que não queria estender o cessar-fogo, acabou estendendo. E sabem, aqui eu quero lembrar e até mesmo destacar que, por exemplo, na sexta-feira, a declaração otimista de Trump sobre a chegada iminente da paz, e ele disse na época que o acordo seria alcançado em 1 ou 2 dias, parecia bastante plausível. Por quê? Porque o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, naquele momento tinha acabado de declarar o Estreito de Hormuz totalmente aberto. Os mercados mundiais comemoraram, os preços do petróleo despencaram, mas em apenas 24 horas a situação começou a sair do controle novamente e ficou à beira da guerra. Algumas horas depois que Araghchi anunciou no sábado que o estreito estava aberto, a Guarda Revolucionária Islâmica abriu fogo contra petroleiros que tentavam atravessá-lo, citando a relutância de Trump em suspender o bloqueio americano. Autoridades americanas interpretaram isso como evidência de uma divisão entre o presidente do parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, e o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, General Ahmad Vahidi. Aconteceu que a delegação dos Estados Unidos acreditava que Ghalibaf e Araghchi realmente tomavam algumas decisões e que era possível negociar com eles. Mas, na verdade, descobriu-se que tanto Ghalibaf quanto Araghchi eram apenas peões, e quem realmente tomava as decisões era a liderança da Guarda Revolucionária Islâmica, que, aliás, era contra um acordo pacífico com os Estados Unidos e não participava das negociações. Os funcionários americanos afirmam que atualmente existe realmente uma divisão entre essas facções em Teherã e ninguém sabe ao certo quem vai vencer. Em outras palavras, nem mesmo em Teherã sabem quem realmente manda no país. Se são os políticos e deputados, os diplomatas ou, na verdade, os militantes da Guarda Revolucionária Islâmica. Passaram-se mais 24 horas e no domingo, os Estados Unidos agravaram a situação ao atacar e apreender um navio de carga sob bandeira iraniana fora do Estreito de Omã. Mas, na verdade, os comentários constantes de Donald Trump só aumentaram a confusão, já que ele oscila entre ameaças e otimismo. E sendo desonestos por um momento. Enquanto seus negociadores propunham descongelar 20 bilhões de dólares em ativos iranianos em troca dos estoques de urânio do Irã e discutiam uma moratória temporária sobre o enriquecimento de urânio, Trump afirmou publicamente de forma absolutamente falsa que o Irã já havia concordado em abrir mão dos estoques e do enriquecimento de urânio. Supostamente nem seria preciso descongelar os fundos para isso. Lembro que Trump declarou exatamente isso. Quando as negociações chegaram a um impasse, Trump fez uma série de declarações ainda mais contraditórias sobre quem de sua equipe iria ao Paquistão para negociações e quando. A princípio, J.D. Vance não iria. Trump declarou que apenas Witkoff e Kushner iriam voar. Depois, J.D. Vance já estava indo para o Paquistão. Depois, segundo Trump, J.D. Vance já estava até no ar e seu avião estava prestes a pousar no Paquistão. Depois soube-se que J.D. Vance nem embarcou no avião. E até o momento ninguém decolou para lugar nenhum. Enquanto isso, o lado iraniano dizia que Trump mente sempre. E então passam-se apenas 2 dias e Trump, que na sexta-feira já tinha o acordo garantido, voltou a ameaçar o Irã de destruir suas pontes e usinas elétricas. E Teherã suspeitou que essa era sua verdadeira intenção e que as negociações diplomáticas eram apenas uma cobertura para um ataque surpresa. O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, declarou o seguinte, cito: "No Irã, persiste uma profunda desconfiança histórica em relação às ações do governo dos Estados Unidos e os sinais destrutivos e contraditórios dos funcionários americanos trazem uma mensagem amarga. Eles exigem a capitulação do Irã, mas os iranianos não se submetem à força." E o problema é que, apesar da declaração de Donald Trump, os iranianos nunca concordaram em renunciar permanentemente ao enriquecimento e nunca aceitaram entregar esse urânio aos Estados Unidos ou a qualquer outro país. Mas Trump já declarou que o Irã concordou com tudo isso.
Agora, representantes do governo Trump dizem que ele, ou seja, Trump, provavelmente vai descongelar os ativos iranianos caso um acordo vantajoso seja fechado. Trump continua afirmando que não vai tomar essa medida. Enquanto isso, Trump e sua equipe estão discutindo agora como será a retomada. A retomada da campanha militar, incluindo se vale a pena tentar capturar a estrategicamente importante ilha de Kark. Trump afirmou que a campanha de bombardeios, iniciada em 28 de fevereiro, terminaria em 6 semanas e ele se certificou de cumprir esse prazo. Mas, segundo funcionários de sua administração, isso poderia ter sido apenas a primeira fase da guerra, e uma fase ainda mais ativa pode estar por vir. Porque mesmo a extensão do regime de suspensão das restrições feita por Trump aparentemente não levará a um acordo de paz já na noite de quarta-feira. Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar seu like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, ficarei muito agradecido. Você pode fazer isso através de qualquer doação ou assinatura paga de patrocínio pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.